Eu vou iniciar com um pequeno vídeo aí institucional, e aí depois eu faço algumas colocações. Bem, essa é a atribuição da SPH, não é? Não cuida apenas dos portos do Estado, mas de 758 quilômetros de hidrovias. Né? Então está aí, a nossa missão, hidrovias, Porto e Porto Alegre, Pelotas, Cachoeiro do Sul, um estaleiro naval em Triunfo, 40 travessias espalhadas por todo o Estado. A questão das hidrovias, no contexto da indústria naval, trazem para a SPH uma grande oportunidade, a maior delas desde a sua criação. As hidrovias gaúchas movimentam em torno de 5 milhões de toneladas ano, tá? E nós temos uma capacidade técnica significativa, tá? De modo que muitos dos nossos processos são administrados por técnicos da casa, né? São feitas anualmente investimentos tanto na manutenção da sinalização náutica, tá? Quanto das dragagens de desassoreamento, para que se dê condição de entrada de navios, aí trazendo em torno de 12 mil toneladas até o Porto de Porto Alegre. Charqueadas, assinalado em cima, onde vai acontecer aí a construção do polo naval do Jacuí, né? Esse é o estaleiro naval da SPH que dá manutenção aos nossos equipamentos. Bem, era só para dar uma noção, então, da missão da SPH nesse contexto e dizer da importância do nosso trabalho e do momento que estamos vivendo, que realmente a questão da utilização da hidrovia já não é mais uma escolha. Né? Quando se pensa na questão de logística, né? Eu fico preocupado sempre, eu sou um servidor de carreira há 32 anos já, para quem conheceu o DEPREC, né? Batalhamos sempre pelo incremento do uso da hidrovia. E o que nós vimos é a competição, né? Especialmente com o modal rodoviário. A indústria naval traz um novo cenário para a utilização da hidrovia, de modo que, especialmente nos produtos acabados da indústria naval, o meio preponderante de transporte será a hidrovia pelas suas características, porque realmente não é possível você transportar peças aí de 500 ou 600 toneladas via rodoviária ou via ferroviária. Então, nesse sentido, o governo do Estado tem colocado, desde o início do projeto, a importância de darmos condições de navegabilidade a todo o estirão, né, os 758 quilômetros. Nesse sentido, finalizamos recentemente uma dragagem de desassoreamento da ligação entre Rio Grande e São José do Norte, para dar realmente condições de implantação daqueles projetos que já foram aqui mencionados. Nesse sentido, a Lagoa dos Patos e o Guaíba já sofreram intervenções de dragagem de desassoreamento e pesados investimentos em sinalização náutica. O que está se percebendo bastante, estava prestando atenção nas colocações anteriores, e uma preocupação do pessoal de Rio Grande, da Zona Sul, com a saída, talvez, de investimentos, a preocupação em espalharmos, né, a construção naval ao longo da hidrovia. Bem, essa tem sido uma diretriz do governo do Estado, de trazer, então, o crescimento econômico ao longo de todo o Estado do Rio Grande do Sul. E é nessa diretriz que nós estamos trabalhando, buscando, inclusive, investimentos significativos do governo federal. Estamos em tratativas bastante adiantadas, né, de investimentos de em torno de 400 milhões em nossas hidrovias,
um fato que certamente dará a segurança necessária aos investimentos que vierem a ser realizados, tanto aí no polo de Charqueadas, quanto no polo, como está sendo chamado, polo do Guaíba, que está localizado no Porto de Porto Alegre. A nossa batalha aí em relação a se colocar projetos da indústria offshore no Porto de Porto Alegre é justamente por uma demanda das empresas, pela estrutura que o Porto de Porto Alegre oferece, de cais acostável, né, navegação com 17 pés, uma estrutura já pronta, né, terrenos ali, então, disponíveis em condições imediatas de instalação. Nós podemos ver das colocações anteriores, nos locais onde se obteve apenas terra nua, preparação, a busca de licenciamentos ambientais, alguns componentes são adicionados e tornam o tempo de cada projeto um pouco mais longo. Então, estamos aproveitando essa oportunidade para mudarmos um pouco a característica do Porto de Porto Alegre, que é de movimentação anual de 1 milhão de toneladas de fertilizantes. Então, foram 26 ações de reintegração de posse intentadas e sucesso em todas elas, retirando empresas que não contribuíam em nada, né? Ocupavam a área sem que pagasse, uma área nobre. Estamos falando do centro de Porto Alegre, cercanias aí até da Ponte do Guaíba, né? E essas áreas hoje estão sendo oferecidas para projetos da indústria offshore, né? E para commodities de grãos que apresentam aí uma demanda bastante significativa. Em relação às hidrovias, basicamente tem sido essa, Nassif, a preocupação do governo do Estado em oferecer uma condição ao investidor, né, de segurança de que os investimentos feitos ao longo das hidrovias terão sempre atenção, o aporte, para que as empresas possam transportar os seus insumos, né, e da mesma forma os produtos acabados para a montagem final em Rio Grande, que não está se pensando, é evidente, por características de cada região, em montar alguma coisa num calado de 17 pés. É evidente que tudo que for feito ao longo da hidrovia será de blocos ou módulos que serão depois agregados, então, na construção naval, que vai acontecer quer nos projetos de Rio Grande ou nos projetos de São José do Norte. É nesse sentido que temos trabalhado. Os projetos são tocados da forma como a GDI se pronunciou, cada um de nós responsável por sua área trata pessoalmente. Eu tenho ido inúmeras vezes a Brasília, tratando, né, junto aos órgãos federais, para que se obtenham os recursos e as condições que as empresas buscam no sentido da implantação dos seus projetos. Então, em rápidas palavras, né, basicamente é essa a preocupação do governo do Estado, e eu entendo que, como já pronunciei inicialmente, que esse vai ser o momento, então, das hidrovias ocuparem o espaço que elas precisam e devem ocupar no contexto logístico do nosso Estado. Obrigado. Então, um dos pontos aí, quando foi definida essa política do conteúdo nacional e da fabricação aqui de navios aqui em função do pré-sal, é evidente que esse é o passo mais correto para se obter os melhores frutos aí do pré-sal, né? Tem uma discussão acadêmica meio complicada, que você tem um pessoal que considera que você tem que buscar o máximo de eficiência. O máximo de eficiência é você comprar aquilo que for mais barato e melhor, independentemente dos desdobramentos. Recentemente saiu um estudo nos Estados Unidos, de 2 economistas, mas muito interessante. Eles usam uma metodologia muito simples para você analisar a eficácia de políticas públicas, né? Ele diz o seguinte: sempre pense o momento 1 e o momento 2. Então, ele diz o seguinte: por exemplo, momento 1,
eu tenho que ganhar o máximo de eficiência, então eu tenho que enfraquecer os sindicatos, acabar com custos trabalhistas. Ele coloca isso nos Estados Unidos. Momento 2, sem o contraponto dos sindicatos, você teve um poder tal do mercado financeiro que você não teve freios para aquela desregulamentação maluca que acabou levando à grande crise de 2008. Ele faz a mesma análise na Europa. Então, digamos, essa busca da eficiência imediata, em detrimento aí de uma política industrial, eu sempre vi como nociva. Né? Mas um dos pontos que tem sido centro de críticas genéricas, aí, que eu acho que precisariam de números para rebater, como que vocês medem a eficiência dos navios brasileiros dentro desse modelo? Qual que é o benchmark de vocês e como que é calculado a eficiência final desse processo de construção? Bem, vou responder aqui um pouco por partes, mas quando o Brasil tomou a decisão de quebrar o monopólio do petróleo, né, para trazer mais empresas para competir com o Petrobras, para aumentar a exploração de petróleo no Brasil, junto com isso veio o leilão de concessão, onde o compromisso de conteúdo local fazia parte do lance, né? Só que isso no começo foi muito incipiente, né? O valor do compromisso de conteúdo local era muito pequeno no lance. E a partir do ano de 2004 houve uma mudança, dando um peso maior à questão do compromisso de conteúdo local, e as empresas aí então aumentaram bastante a sua oferta de conteúdo local. E o que o Brasil fez foi se basear em outros modelos que aconteceram no mundo, principalmente no Mar do Norte, que foi com sucesso, né? Então, hoje o conteúdo local virou uma obrigação contratual. A empresa foi lá e assumiu o compromisso de ter um determinado índice de conteúdo local. E, naturalmente, isso tem que acontecer com competitividade, né? Porque se não acontece com competitividade, você inibe o investimento, você inviabiliza a operação e por aí vai. Então, a gente tem buscado a competitividade, porém, não em detrimento ao sindicato, né? Os sindicatos são parceiros aqui do nosso setor, né? O governo é parceiro, o cliente é parceiro. Então, eu acho que existe aí um movimento muito favorável, né, ao crescimento e desenvolvimento dessa indústria. O nível que nós estamos hoje, né, só lembrando que a indústria é separada em 3 partes, né, construção offshore, embarcação de apoio e construção de navios, a gente tem níveis diferentes de maturidade. Na construção offshore, que foi uma coisa que a gente começou a fazer lá na década de 70, no final da década de 70, para a implantação da bacia de Campos. E essa foi uma atividade que não parou, ela não foi interrompida, diminuiu muito, mas ela continua existindo. É um setor que está talvez mais maduro a nível de competitividade internacional. As diferenças de preço daqui para fora não são muito significativas, mesmo tendo que atingir níveis de conteúdo local elevados. Na construção de embarcação de apoio, o que a gente tem visto é que nas embarcações mais simples, o Brasil tem preço compatível com o benchmark que é a Noruega, que é o maior fabricante de embarcações de apoio do mundo. A gente não consegue chegar no preço chinês, né? Mas também o chinês não consegue chegar na qualidade europeia. Então, existe aí um balanço nessa questão, mas a competitividade de preço brasileira é boa. Na questão dos navios, esse que foi o setor onde o Brasil teve uma experiência muito grande no passado, esse sim, ele desapareceu ao longo do caminho. Então, é uma indústria que está renascendo, está se reconstruindo, né? E talvez essa tenha um nível de competitividade um pouco aquém do mercado internacional, até porque, como é uma coisa de mão de obra mais intensiva, né? Você tem, por exemplo, a China hoje com mais de 50% do mercado de construção de navios de transporte. Então, esse já é um desafio maior aqui. Eu lembro alguns anos atrás que a gente comparava o que era a indústria naval brasileira lá atrás com a Coreia. E depois o salto monumental da Coreia, que passou a ser, digamos, o nosso fruto cobiçado aí. Você diria que
quanto tempo, vocês têm uma meta para, em tantos anos, chegar ao nível de produtividade, de tecnologia de uma Coreia, por exemplo? Veja, a Coreia, ele é um grande fabricante, não é um maior, já passou a ser o segundo, hoje é a China, né? A China para tudo também, né? Mas a Coreia é um grande fabricante de navios de transporte, principalmente os mais especializados, né? Transporte de gás, por exemplo, né? Plantas de criogenia para gases, navios desgaseificadores, enfim. A Coreia é mais especializada em alguns navios que têm mais tecnologia, porque os navios de menos tecnologia, por exemplo, transporte de óleo, por exemplo, o chinês já tem um preço mais competitivo que o coreano. Mas eu te diria que, dentro desses setores que eu estava te falando, né, na indústria offshore, eu acho que o Brasil vai assumir uma liderança muito rapidamente, até porque o maior mercado é o nosso. E aí sim, eu estava dizendo lá do Brasil Maior, dentro do Brasil Maior, nós começamos a desenvolver um programa para exportação, para começar a operar daqui a uns 5 a 7 anos, e aí sim, colocar o Brasil no mercado internacional, no mercado offshore. Assim como também acho que para embarcações de apoio, a gente em pouco tempo vai chegar num nível de referência bastante importante, porque o volume que tem aqui pela frente é significativo. Tá, filho. Muito bom. Eu queria ver com o Pedro, essa questão da hidrovia, Pedro, como que se insere aí com essa questão dos estaleiros aí? São navios específicos? De que maneira que tem? Quem são as companhias que estão surgindo por aí? E, de alguma maneira, essas rotas, elas se completam com a navegação de cabotagem ou não? Na verdade, o que eu estava colocando anteriormente, de se trazer a produção naval para o centro do Estado, está nos dando condição de incrementar a navegação interior, que durante um longo tempo perdeu espaço. Nós tivemos no passado aí 12 empresas atuando no setor, hoje temos 2 preponderantes. Então, o desejo é de se incrementar de modo que no transporte dos insumos e de produtos acabados, né, se traga no bojo disso outras atividades. Ou seja, a navegação interior, ela vai ter um ganho significativo no sentido em que se possa criar rotas, né, se tenha períodos definidos, né, de deslocamento de embarcações. Hoje, a nossa navegação interior vive basicamente do transporte ponto a ponto, ou seja, você carrega fertilizantes no Porto de Rio Grande e traz até os terminais aqui do Rio Gravataí. Carrega de grãos, né, ou cavaco de madeira lá em Itaquari, e leva direto para Rio Grande. Então, o que está se buscando, o que está se percebendo, é que ao distribuirmos a produção industrial ao longo da hidrovia, pode-se ter aquele efeito do carrega, descarrega, né, que é um estirão de mais de 300 quilômetros, e com isso se poderia inserir um pouco mais a utilização da hidrovia e dar ao transporte rodoviário aquilo que, na verdade, seria a acepção natural. Ele não perde, na verdade. O transporte rodoviário não vai perder função, né? Porque ele vai carregado do interior para o porto concentrador de carga, vai ser um tiro mais curto, né? E a hidrovia, então, faria esse complemento, levando até o porto exportador, que é o Porto de Rio Grande. Ou, no caso da construção naval, né? Rio Grande e São José do Norte, que serão os polos preponderantes da construção naval no nosso estado. Se for pensar em termos nacionais, a hidrovia hoje ela permite levar de onde a onde? Quais são as grandes rotas nacionais hoje que estão integradas? Na verdade, está se tendo, na minha visão, quase que um reinício, né, do uso da hidrovia no país, né? A Secretaria Especial de Portos da Presidência da República tem agora uma missão significativa nesse sentido, justamente integrar a navegação interior, inicialmente a cabotagem, que é importante que se faça isso, né? A cabotagem no Brasil também, né, perdeu bastante espaço pelo trabalho realizado por empresas de rotas internacionais, acabou tirando bastante desse espaço. Na verdade, é possível ligar das hidrovias aqui do Sul
ao norte do país. Quer dizer, nós temos uma produção forte aqui de grãos, arroz, soja, né? E teria condição, né, de integrando com a cabotagem, se levar a qualquer ponto do país, especialmente. Bom, a gente está falando em curva de aprendizado. Nós tivemos alguns estaleiros que andaram enfrentando problemas aí. Eu queria que você traçasse um histórico desses problemas e de que maneira que estão sendo superados. Veja, você tem aí uma quantidade importante de estaleiros entrando em operação. Não tem dúvida de qualquer empresa que você colocar, ou qualquer indústria que você vai entrar em operação, você tem toda uma parte de preparo, de treinamento, né, desenvolvimento de sistemas de gestão, e tudo isso são situações complexas, né? Mas eu diria que a gente pode resumir essa conversa, né, de fato, o estaleiro Atlântico Sul teve problemas de produção. Esse foi o único estaleiro brasileiro que, notadamente, teve problema, que já resolveram, né? Eles tiveram alguns problemas, principalmente de gestão, associado também, talvez, a uma transferência de tecnologia não adequada, o que causou um início de operação muito complicado para o Atlântico Sul e que hoje isso já se reverteu. Eles já estão entrando num ritmo de operação bastante normalizada, com uma substituição da empresa de tecnologia também, hoje estão com os japoneses, então essa situação lá mudou completamente. Mas a gente pode resumir que esse aí é o único caso onde, de fato, a indústria teve um problema, né? Existe só um, porque nós temos mais de 380 contratos em andamento aqui no Brasil. Tem estaleiro entregando plataforma antes do prazo. Só vira notícia o problema. Pois tem muita empresa entregando coisas no prazo e, efetivamente, a gente pode ter aí, assim, então, dentro desse contexto, alguns outros casos isolados são, vamos dizer, normais dentro do mercado, e o mercado vem se ajustando para isso, né? Então, eu acredito que a grande prioridade da Petrobras hoje é produção, e eu garanto que ela vai ser atendida. Bom, quem quiser fazer perguntas, nós temos aí o microfone. A minha pergunta é para o Augusto Mendonça. 14,2 bilhões de dólares por ano é um número realmente expressivo, né? Acho que toda a indústria quer fazer parte desse bolo. Mas a gente tem que pensar que esse investimento é num produto que está dentro do mar. É um ambiente extremamente agressivo, né? Principalmente em termos de corrosão. Então, minha pergunta principalmente quando se fala em conteúdo nacional, qual que é o compromisso da indústria para que essa plataforma dure? Uma vez que você vai ter que definir métodos de proteção, seja por sistemas de pintura, galvanização, são fatores que vão agregar um custo, mas quando você analisa custo inicial de projeto e custo recorrente, essa equação tem que bater, senão você vai ter um projeto que todo mundo quer fazer parte para construir, e qual que é o compromisso para que a gente tenha plataformas que durem? Essa é a minha pergunta. A Petrobras, ela, acho que há 7, 8 anos, é líder mundial em águas profundas, né? Isso significa que ela é a empresa que avança na tecnologia, é a empresa que tem a melhor tecnologia para águas profundas ano após ano. Por uma razão muito simples, ela só achou óleo aqui em água profunda. Se tivesse achado em água rasa, era mais fácil. Mas, enfim, ela ela enxergou esta barreira e enfrentou, e ela vem tendo sucesso em tecnologia de água profunda. Então, a Petrobras é quem faz a especificação das plataformas, né? Essas especificações, elas, claro que atendem a um padrão Petrobras, mas elas também atendem a padrões internacionais. E a construção disso é uma coisa bastante rígida, né? Não só as normas são rígidas, mas como você tem também a certificação em todas as fases do processo,
Só para ter uma ideia, todas as soldas de uma plataforma elas são classificadas, né? A maioria tem radiografia por amostragem, você monta um databook. Quando você chega no fim de uma obra dessas, você tem uma quantidade de documentos, né, que trazem o rastreamento de todas essas atividades até o final. Então, esta plataforma ela é produzida, ela é concebida para operar por aproximadamente 20 anos no mar e com um alto índice de disponibilidade, né? Porque toda vez que você parar uma plataforma por alguma razão, só para você botar em ela operação de novo, você já perdeu aí uma produção importante. Então ela é feita com um controle altíssimo e preparada para enfrentar essa diversidade do mar, né? E é claro, ela tem que passar por manutenção. A Petrobras, por exemplo, ela tem um sistema onde o custo de produção, o custo de construção da plataforma é mais alto e o custo de manutenção é mais baixo, né? A Petrobras prefere gastar mais e menos em manutenção do que outras operadoras, né? A gente vê operadoras que produzem plataformas mais simples, porém, elas vão ter que ter uma manutenção maior. Sim, é a mesma coisa para outras empresas. Por exemplo, empresas que vão construir uma plataforma para operar no Brasil vão usar as suas especificações, né? E, de qualquer forma, o controle sobre a fabricação é extremamente rígido, né? Inclusive, tem uma certificadora que acompanha todos os passos da construção de uma plataforma. Mas cada um acaba usando a sua própria especificação. Considerando esses investimentos que nós comentamos antes sobre São José do Norte, Rio Grande, como você visualiza a questão da cabotagem como uma alternativa de transporte no país, porém levando em consideração o atual gargalo dos portos a nível Brasil? E a segunda, rapidamente, considerando as instituições de ensino superior da região, com cursos de tecnólogo de logística, também cursos técnicos de logística, como você visualiza a oportunidade para estes jovens, que inclusive muitos deles estão aqui presentes participando desse fórum? Obrigado. Esses jovens têm um belo futuro pela frente, porque a logística, né, na situação atual do país, um país em franco desenvolvimento, com uma série de situações a serem reavaliadas, justamente essa situação que você coloca, no contexto da utilização da hidrovia interior, da cabotagem, da situação dos portos, traz justamente a esses profissionais um grande desafio, né? Porque aqui no Estado, por exemplo, a questão de uma utilização menor da hidrovia tem muito da nossa cultura, né? Então é preciso, antes de tudo, trabalhar a cultura gaúcha no sentido da utilização da hidrovia. Eu tenho a impressão que justamente são esses novos profissionais, né, que podem trazer essa visão, né, de aproveitar da melhor forma, porque a resposta que a hidrovia pode dar, ela é extremamente significativa. Nossas estradas hoje estão cheias de caminhões, né, e elas podem diminuir um pouco a utilização para o transporte de carga, né, e isso ser remanejado um pouco mais para o transporte ferroviário e o hidroviário, sem que o modal rodoviário perca a sua identidade, né? É aquela coisa de cada um fazer a sua parte no processo como um todo. Tem espaço para todo mundo, né? O governo federal fará investimentos pesadíssimos, tudo está voltado, né? O novo marco regulatório já diz bastante disso, né? Então, existe uma oportunidade muito grande para se resolver a questão dos gargalos, porque se pensarmos que 95% do que é transportado, na verdade, do que é exportado, do que é importado, passa pelos nossos portos. Isso é inegável. A missão é realmente bastante significativa. Quer dizer, e daquilo que hoje transportamos, a questão de 5 a 10 anos, no máximo, não está transportando o dobro disso, né? Então, realmente é necessário preparar, mas o que eu tenho percebido, né, no contato, especialmente com a área federal, de que haverá investimento pesado
tanto nas hidrovias quanto na preparação dos portos, para que tenham condição de dar essa resposta que a importação e a exportação brasileira exigem. Gozado, quando a gente pega o quadro aqui de investimento de resultados, ele é totalmente em direção contrária ao que o noticiário hoje aí, que parece que está tudo parado, que nada anda, que coisa braba, né? Essa questão da informação como formação de expectativa dos agentes econômicos, né? Você vai em São Paulo, como você não tem um quadro, os empresários ainda se informam muito pelos jornais. Então, mesmo que o negócio deles não esteja ruim, a percepção é que está tudo parado, que nada anda, que tudo emperrou. Isso acaba tendo um efeito chamado profecia autorrealizada, né? Se eu acho que está tudo ruim, então eu vou me resguardar. É por isso que eu tenho escrito às vezes que o custo mídia hoje talvez seja maior que o custo justiça. Isso sabe que porque em termos de mobilização é desmobilizante, né? Bom, mais alguma questão dos senhores? Muito bom. Então, eu queria agradecer muito aos dois expositores aí, que trouxeram bons elementos aí para a gente ampliar a discussão depois pela internet. Muito obrigado.